Então, o que acontece é que você vê uma espiritualidade popular excessivamente mística e dominada por uma atitude assim, realmente de teologia do medo, do pavor e do controle. E a igreja está em dificuldades, porque... Indulgência já tinha nessa Já. Sim, indulgências tem, você tem essa manipulação, né, de certa forma, que acaba dando espaço para a reforma crescer, porque o pessoal tinha que trabalhar pesado e pagar, né, pelo bem-estar daquilo que acontecia na centralidade do domínio da igreja em Roma, né? E nem todo mundo presta atenção nisso. Por que a reforma deu muito certo no mundo germânico, por exemplo? Porque estão muito insatisfeitos com esse controle político religioso a partir de Roma. Latino. E a igreja está em dificuldade porque eles estavam apavorados com as investidas dos turcos, porque já tinha tido a divisão, né, lá no ano 1054 com os ortodoxos, com a igreja bizantina. Houve uma expansão muito significativa do Império Turco Otomano que ameaçava o Ocidente e quase conquista Viena, por exemplo. E aí eles tinham um medo muito grande do que ia acontecer. Constantinopla havia caído, né? Constantinopla caiu em 1453, né, na noite de segunda para terça-feira do dia 28 de maio, né, que é a data famosa. Só que esse cenário traz para a gente uma situação em que as coisas estão fugindo do controle da igreja, e aí esse movimento de como é que a gente explica esse cenário, vamos voltar às raízes, no ambiente italiano, né, que você tem essa volta do mundo clássico, né, é a retomada de Protágoras, o homem à medida de todas as coisas. Então é um tipo de reação esse ambiente, num ambiente na direção de um universo mais secularizador. E no ambiente de cá, peraí, será que o sagrado diz respeito ao que nós estamos contemplando? Quais são as suas raízes? E aí surge um negócio que é interessante, que vai fazer uma conexão que nunca houve. A tradição cristã medieval, ela era muito antissemita, muito negativa. Existe aquela visão equivocada, né, porque os religiosos de Jerusalém tiveram um conflito com Jesus, e daí o pessoal coloca isso equivale aos judeus. Os judeus todos estão presentes, hoje eles estão diretamente responsáveis pelo que aconteceu com Jesus, né, que na verdade foi morto, no final das contas, por própria Roma, nas mãos de Pôncio Pilatos. Então os judeus merecem toda situação de rejeição e negativa. E com esse negócio das pestes, essas coisas, a culpa é dos judeus. Então essa rejeição Por quê? é forte. Porque havia menos peste entre os judeus. Porque eles tomavam banho todo dia, eles se lavam a limpavam. mão. Por causa do alimento, a preocupação com o alimento. Exatamente. Por causa da higiene, que eles já leram no livro Levítico. Aí esses caras então devem ser responsáveis. É isso mesmo? É isso mesmo. Quando a reforma começa, o que acontece? A gente precisa voltar para a base original. Essa base original, o que é? Envolve o grego? Envolve, porque o Novo Testamento está em grego. A gente até lê a Septuaginta, a famosa versão grega do Antigo Testamento, mas o original está em hebraico. Olha que coisa interessante. Existe um caminho que a gente chama de filosemitismo da reforma, quando os primeiros reformados se aproximam dos judeus para poder estudar as gramáticas de hebraico, os estudos do que é o sentido do original, para poder começar as primeiras traduções direto do hebraico para a língua, para o vernáculo, porque o pessoal usava a Vulgata Latina de Jerônimo, que é do século IV, e essa era a referência que existia, e com uma série de dificuldades de tradução. Inclusive as Bíblias católicas até a metade do século XX, a tradução é feita do latim. Só recentemente há um movimento de traduzir diretamente dos textos originais. E esse caminho de aproximação trouxe essa sintonia, essa proximidade. Claro que não é perfeita, a gente vai ver que vários reformadores também tiveram lá as suas posturas indevidas com relação aos judeus, mas abre-se um caminho novo, diferenciado, que vai marcar a história da reforma. E o pessoal pode falar o que for, mas nas tradições protestantes, de modo geral, historicamente, os judeus tiveram muito mais bom relacionamento do que na cristandade medieval católica. Inclusive, né, a gente sabe que a grande maioria dos judeus se refugiou
em países nos Estados Unidos, né? A Holanda, depois Holanda, Inglaterra, século XVI. Porque é uma coisa que é difícil para quem vem de uma cosmovisão não protestante. É uma coisa chamada lidar com a liberdade. Mesmo uma pessoa do nosso contexto hoje, principalmente de América Latina, sempre tem a ideia na cabeça de que a referência é dada por um indivíduo mais importante que está acima da gente. Então existe a ideia de um governante que vai dizer tudo o que a gente deve fazer. Essa convivência plural e democrática é um desafio, né? E eu posso até dizer aqui, né, que é muito difícil você ver um país de verdadeira tradição protestante que não conviva com clareza, com liberdade, com democracia, porque essa é uma herança que se formou na estrutura e, inclusive, com isso, com prosperidade. O Sam levantou várias questões interessantes aí, mas eu vou começar por essa questão da liberdade, porque, assim, para os estados protestantes, a liberdade era uma concessão divina, era uma dádiva divina, melhor dizendo. Ah, é? Sim. Então, já que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, então, a ideia da liberdade de expressão é algo que é inerente ao ser humano, dado pelo próprio Deus. Em outros países, e principalmente aí a partir da Revolução Francesa, a liberdade passa a ser uma concessão do Estado, né? Então, são duas visões de mundo diametralmente opostas. Então, basta comparar, por exemplo, Estados Unidos. O Reino Unido hoje passa por uma crise violenta hoje, 30 anos para cá, né? Mas no passado, protestante de modo geral. Exatamente. Hoje a crise é geral no Ocidente, né? Mas pelo menos em países realmente protestantes, tradução anglo-saxã, Suíça, Holanda, o Reino Unido, tanto Inglaterra como Escócia, Estados Unidos, a liberdade era vista como uma dádiva divina. Então, eles estavam prontos a pegar em armas para defender a liberdade, porque eles entendiam que liberdade não se brinca, não se mexe. A liberdade é absoluta nesse sentido, não é relativa como nos países latinos, né? Mas voltando ao ponto do Saião aqui, duas questões que o Saião levantou que eu acho interessantes retomar aqui, é a diferença de mundo entre o mundo medieval e o nosso mundo. A gente não consegue dimensionar essa diferença. No mundo medieval, o mundo era tomado pela grandeza divina. É algo que a gente não consegue vivenciar e nem é difícil entender isso, porque naquele mundo Deus estava presente em tudo que as pessoas faziam. As datas principais eram cristãs, o horário do dia era baseado na fé, as grandes festas eram festas da fé, os grandes marcos da vida, o batismo, a apresentação a entrada na vida adulta, o casamento, a morte, tangenciava-se a fé. Então, o mundo medieval e o mundo da Reforma era um mundo carregado com a presença divina. Hoje não, Deus é distante, e o ser humano pensa em Deus em momentos limite, aí quando ele enfrenta uma doença, uma enfermidade, algum momento crítico, passou isso, toca-se a vida, então Deus volta a ser o ex machina, né? Ele volta a ser um ser distante, um olho arregalado no canto do universo, como alguém já disse, né? Então isso é um ponto importante. Aquele mundo ali, as pessoas buscavam respostas sempre a partir do paradigma da divindade, do Deus judaico-cristão, por assim dizer. Hoje não. Então, para o ser humano contemporâneo, Deus ele entra na equação quando é realmente necessário. Então, por isso que na Idade Média não se pensava em outra luta para responder os dilemas que não a partir da fé e a partir da Escritura, que seria o referencial último, né? A revelação desse Deus para seres humanos, né? Então, por isso, essa luta para voltar à fonte da fé, que é a Sagrada Escritura. E aí entra o ponto que o Sam levantou, né, de voltar a ler o texto não só no grego, mas no hebraico. Ou seja, já que a vida tem que ser interpretada a partir da Escritura, então nós precisamos voltar aos originais. Então nós temos Erasmo de um lado, Reuchlin de outro lado, que Sam pode comentar sobre ele também, e em ambos os casos, um vai buscar o Novo Testamento grego, não basta mais ler o Novo Testamento em latim, é necessário ouvir o Novo Testamento no idioma em que ele foi dado, e, do outro lado, há um esforço agora de voltar ao Antigo Testamento no idioma em que ele foi dado, que é o hebraico. Não a tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, muito menos a tradução da tradução, que é a Vulgata. É necessário ir à fonte original, porque parte desse universo
dos 100 anos antes da Reforma, de voltar às origens, voltar às bases. O que fundou o nosso mundo? O nosso mundo está em crise. Não tem como repudiar o fato de que nosso mundo tem sua origem na fé. Ok, como a gente pode reordenar esse mundo? Voltando às suas origens, lá atrás, as origens judaico e gregas que fundaram o Ocidente cristão.